Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre iluminismo, também chamado de ilustração. O iluminismo e ilustração é conhecido como o século da luz. O século XVIII é conhecido como o século da razão e da luz. É a busca de intelectuais aí pelo conhecimento através da ciência e da razão. Esses intelectuais vão confrontar o chamado antigo regime, que era a sociedade vigente da época. O antigo regime tinha como principais características. A primeira característica é a chamada sociedade estamental, ou seja, a sociedade dividida em classe, em estamentos, e existiam três grandes classes. A primeira classe era a classe do clero, formada aí por padres, sacerdotes e religiosos, e era dividido em baixo e alto clero. O alto clero geralmente era reservado para os nobres, para a nobreza, os filhos da nobreza, e o baixo clero reservados para os demais trabalhadores. A segunda classe social era a nobreza via hereditária, ou seja, passa de pai para filho, e a nobreza não pagava impostos e vivia às custas do Estado absolutista. E por fim, a grande maioria da população era feita por camponeses, burgueses e trabalhadores em gerais, que pagavam altos impostos e viviam para trabalhar. A segunda característica aí é chamado absolutismo monárquico, ou seja, o rei tinha a centralização do poder, era o rei que fazia, executava e julgava as leis, portanto tudo estava centralizado nas mãos do rei. O terceiro quesito é o mercantilismo, ou seja, o sistema econômico da época, em que se baseava numa balança comercial favorável, vender mais do que comprar, na busca de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, e também aí na acumulação de riqueza. A nação mais rica era aquela que acumulava mais. Esse era o mercantilismo. E por fim nós temos aí o poder da igreja, principalmente a igreja católica. A igreja católica ainda tem um poder muito grande e ela aí vai conseguir fazer com que os pensamentos e o conhecimento sejam baseados muito na questão da fé. E o iluminista vai criticar essas quatro características do antigo regime, tentando colocar as características do iluminismo, que eram: primeira característica do iluminismo era a igualdade. Para o iluminista, todo homem é igual perante a lei. Outra característica do iluminismo será o uso da razão em detrimento da fé. Para o iluminista, a razão é essencial e o conhecimento deve ser adquirido com o uso da razão e da ciência. Terceira característica do iluminismo será a tolerância religiosa. Em tempos de guerras religiosas, os iluministas aí buscam respeito à religião. Próximo quesito aí do iluminismo será a liberdade pessoal, a liberdade social e a liberdade de expressão. O quinto conceito do iluminismo será aí o respeito à propriedade privada, respeitar o dono da terra. Um dos grandes pensadores do iluminismo será John Locke. John Locke, ele busca a liberdade para o povo e também diz que o poder vem do povo. Portanto, se existe um governo tirano, se existe um governo opressor, é direito do povo retirar esse governo e colocar outro no lugar. John Locke vai inspirar também a independência dos Estados Unidos. Próximo pensador será Sir Isaac Newton. Isaac Newton é um cientista e ele busca aí a base do seu pensamento na questão empírica, na experiência, buscar experimentar para conhecer o universo. Para Isaac Newton, o universo tem leis naturais que devem ser estudadas e conhecidas pelo homem através da ciência e da razão. O próximo pensador será René Descartes, que vai buscar o conhecimento também através do uso da razão. Sua principal frase, a mais conhecida, é: penso, logo existo. Outro pensador que vai se destacar se chama Voltaire. Voltaire vai se destacar aí na busca da liberdade de expressão e contra o fanatismo religioso.
ele vai falar a célebre frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que tu dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Outro pensador importante será Montesquieu. O Montesquieu ele vai pensar a sociedade sem o absolutismo monárquico, sem o poder concentrado nas mãos do rei. O rei não pode fazer, executar e julgar as leis. Por isso, Montesquieu pensa a sociedade dividida em 3 poderes. O primeiro seria o legislativo, o segundo seria o judiciário e o terceiro seria o executivo. O legislativo ficava encarregado de fazer as leis, propor as leis da sociedade. O judiciário ficava encarregado de julgar as pessoas e poderes que não cumpriram as leis, e o executivo colocaria as leis em prática. Outro pensador importante será Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele é um francês e vai pensar a sociedade principalmente através da educação. Para Rousseau, a educação é a chave da sociedade. Ele pensa no bom selvagem. Para Rousseau, todo homem é bom e a sociedade, o conceito de sociedade é que vai corromper esse homem e vai levar esse homem à corrupção. E nesse período aí, 2 grandes pensadores, Diderot e Dumbledore, vão tentar condensar todo o conhecimento do mundo em um livro. É aí que surge a chamada enciclopédia. A enciclopédia tentava resumir o conhecimento, a razão do homem em um único livro. Influenciado pelos iluministas, vários governadores começaram a pôr em prática os ideais iluministas. Isso ficou conhecido como despotismo esclarecido, ou seja, governantes esclarecidos que buscavam ideais iluministas. Um dos destaques aí nós temos Frederico II da Prússia. O Frederico II ele vai ajudar os filósofos e vai também buscar aí a luta contra o analfabetismo da sua região. Temos também Carlos III da Espanha, que vai expulsar os jesuítas da colônia e vai buscar o conhecimento laico, ou seja, o conhecimento sem interferência da religião. Em Portugal nós temos o Marquês de Pombal, que vai agir aí também em Portugal e no Brasil, expulsando os jesuítas e buscando aí uma educação laica. E o pensamento iluminista não ficou reservado somente aos homens, as mulheres também tiveram um papel destacado, as mulheres também eram pensadoras intelectuais que buscavam o conhecimento. Nesse contexto se destaca Mary Montaigne, que foi junto aos muçulmanos buscar a primeira vacina contra a varíola. Essa vacina era feita com a saliva dos doentes. E nós temos também Émile Chatelet, que vai estudar matemática e física e vai ser aí uma grande admiradora de Sir Isaac Newton. Por fim, nós temos o pensamento econômico que vai divergir do mercantilismo. É o liberalismo econômico, feito por um homem chamado Adam Smith. O Adam Smith vai escrever um livro chamado Das Riquezas das Nações, onde ele explica que a interferência do Estado é ruim para a economia. Para o Adam Smith, o Estado deveria intervir o mínimo possível para que os empresários, para que os burgueses tivessem aí a possibilidade de trabalhar. E para o Adam Smith, a economia seria gerenciada pela lei da oferta e da procura. Essa foi a nossa aula de hoje.